Oi, pessoal. Então, vamos às explicações referentes à conquista e à colonização portuguesa na América. A gente recém estudou a conquista e colonização da América Espanhola, então a chegada dos espanhóis na América, né? 1492, o Cristóvão Colombo, os povos que ele encontrou aqui, como eles colonizaram, que foram mais violentos, né? Muitas mortes, enfim. Agora chegou a nossa vez de nós continuarmos e vermos com outro olhar, agora pela parte dos portugueses, tá? Nós sabemos que a chegada, usando o nosso livro didático, tá? Nós sabemos que a chegada dos portugueses no Brasil se deu no ano de 1500 com Pedro Álvares Cabral. Esse descobrimento, né, essa palavra, a gente tem que ter o cuidado quando usar ela. A palavra descobrimento, se em algum momento vocês forem escrever ela, escrevam entre aspas, porque na verdade o Pedro Álvares Cabral não descobriu nada, né? Ele encontrou essas terras, ele chegou até a terra do Brasil, mas ele não descobriu. Por quê? Porque nós já tínhamos o índio, né? Nós já tínhamos o índio como habitante, então, dessas terras. E quando eu falo isso, pessoal, então, eles valorizavam a terra, eles cuidavam, eles tinham essa terra como deles. E por todo o território do Brasil existiam muitas tribos aí espalhadas assim que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, tá? O início dessa exploração, então, ele acontece na costa atlântica da América do Sul, né? Na região de Porto Seguro, na atual Bahia, que foi onde o Pedro Álvares Cabral chegou com as suas caravelas, né? Após isso, né, a gente vai dizer que essas expedições elas foram exploradoras e a gente tem que lembrar que os reinos absolutistas tinham a intenção de explorar novas terras em busca de ouro, metais preciosos, mão de obra barata, né, e agregar esse território conquistado, se for conquistado, aos domínios deles, nesse caso, Portugal. Então, o Brasil foi uma colônia de exploração justamente por conta disso, tá? Pela questão de explorar a terra desde o momento em que eles chegaram aqui. Primeira coisa que acontece é um momento de estranheza. E que estranheza é essa? A estranheza que o português tem com o índio e vice-versa, o índio com o português. Por que, professora? Porque nós sabemos, né, que o modo de vida é muito diferente, então, por si só, a questão da sobrevivência, a questão de se vestir, né, existem muitas charges na internet que representam esse momento de estranheza, né, com portugueses muito vestidos, e um ou dois índios ali perto deles, né, tentando trocar informações através de gestos, porque eles também não falavam a mesma língua. E então, digamos que o índio olha pro português e, poxa vida, porque ele usa tanta roupa, né? E aí o português também, né, no interior dele lá, pensa, meu Deus, essa gente tá sem roupa, né? Que horror. Então, esse é o momento de estranheza, a primeira observação em que se faz. Continuando, nós também temos que, a gente não pode esquecer dessa questão da comunicação. Como eles não conseguiam se comunicar através da fala, porque não era a mesma língua, eles precisavam tentar se comunicar através de gestos, né? Através de sinais. E o português, ele tenta, digamos que, comprar o índio com presentes, né? Dando um presentinho ao outro para agradar e tentar mostrar que é amigo. Aí é uma das diferenças entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa, porque os espanhóis eles já chegaram muito mais agressivos e os portugueses, inicialmente, eles tentaram conquistar os índios, eles tentaram se fazer amigos dos índios, se aproximar, vamos dizer assim, ok? E continuando, né, então, essa questão de estranheza, ela dura por um bom tempo.
Daqui a pouco, o português ele vai começar a explorar, né, as terras, tentar reconhecer o que ele pode retirar dali, porque tudo, né, 90%, 95% de todas as riquezas que o português vai encontrar aqui nas nossas terras no Brasil não vai ficar aqui, eles vão levar para Portugal, essa é a intenção, enriquecer Portugal, nunca foi enriquecer a colônia. E vai começar isso através do descobrimento do pau-brasil, do encontro do pau-brasil, né? O pau-brasil, então, ele é uma madeira de extrema importância, utilizado pelos europeus, né, para preparação de uma tinta avermelhada, e ela era super valorizada, então, lá na Europa. Aí eles encontram e eles vão querer extrair essa madeira. De que forma? Lembram que eu disse que o português tenta comprar ali com presentinhos o índio? Então, agora, em troca de presentes, o índio vai acabar trabalhando para o homem branco, né? E temos uma expressão para isso que é escambo. Não é trabalho escravo, é escambo. Eles trabalham e ganham bugigangas. Espelhinho, uma camisa, uma caneta de pena, por exemplo, né? Coisas que pro português não tinha valor, mas que pro índio, por ser uma coisa nova, eles ficavam adivinados. Né? Eu ganhei um presente do branco, ele é meu amigo, né? Ele pensava assim, vamos ajudar ele. E aí, eles acabavam sempre trabalhando pro branco, extraindo essa madeira. Na extração dessa madeira, eles extraíam e precisavam guardar essa madeira em algum lugar, né? Para que depois fosse carregado os navios e levar ela então para Portugal. Foram construídas feitorias, né, no litoral para abrigar essa mercadoria, né? Essa é uma espécie de armazém, de ginásio, assim, grande, né? Uma feitoria para abrigar então essa madeira. Eles abrigavam, eles cortavam, o índio carregava, né, e guardava essa madeira lá, posteriormente ela era carregada nos navios e levados a Portugal. Sempre ficava também alguém cuidando dessa questão das feitorias para que não tivesse, digamos assim, contrabando, né? Mas que contrabando? Com o passar do tempo, não são só os portugueses que têm interesse nas nossas terras, nós vamos ter os holandeses, os franceses, entre outros, e eles vão querer chegar aqui, pegar um pedacinho da fatia do bolo para eles também. Então, vão começar a contrabandear, inclusive, essa madeira que tá lá nas feitorias guardada, né? E por isso, eles precisam deixar algumas pessoas, um grupo de pessoas cuidando, para que evite o contrabando da madeira, que, segundo o português, é somente dele, porque agora essa terra é dele. Ok. Estamos falando do ano de 1500. A história do Brasil, ela é dividida em períodos. E esse período em que nós estamos começando a estudar, ele se caracteriza, ele se denomina como período pré-colonial. E por que pré-colonial? Do ano de 1500 ao ano de 1530 é o período pré-colonial. Porque durante esses 30 anos, o homem branco português vinha para o Brasil, pegava o que era preciso, ficava um tempo aqui, voltava para Portugal. Ele viajava de ida e volta a Portugal durante esses 30 anos, explorando a terra. Com o passar do tempo, o rei percebe que para proteger melhor a sua terra, ele não vai mais poder continuar com essa circunstância de ir e vir, né? E aí ele resolve, então, de fato, colonizar essas terras. Então, o período de colonização, o período colonial do Brasil, ele começa no ano de 1530, tá? Por quê? Porque aí, né, muito cobiçado por outros reinos, a coroa portuguesa, ela decide, de fato, mandar alguém para cá. Nesse ano de 1500, eles decidem isso em 1530. Lá por 1532, vai chegar a expedição com o Martim Afonso, que fundou São Vicente, que é a primeira vila oficial da América Portuguesa e, inclusive, é uma das que se desenvolve.
Quando eles chegam aqui, eles precisam, digamos assim, impulsionar a ocupação desses lugares, dessas regiões em que eles já se encontravam, do litoral, né? Para aumentar aí o fluxo de pessoas e também de engrandecer e arrecadar, encontrar cada vez mais material que fosse valioso para a coroa portuguesa. Em 1534, é então implantado o primeiro sistema administrativo da colônia portuguesa, que é o Brasil, que se chama capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias são faixas de terra, né, onde todo o litoral do Brasil é dividido em faixas, e cada faixa vai ficar responsável um donatário. O donatário é uma pessoa, né, que possui riquezas e que possui conhecimentos dentro da coroa portuguesa e que é escolhido pelo rei. O rei escolhe essas pessoas e manda para cá para administrar essa capitania hereditária. Eu vou mostrar já no mapa para vocês. Para administrar essa capitania hereditária, o rei ele não disponibilizava verbas. Por isso, ele precisava pegar realmente quem tivesse condições de investir nessas capitanias do seu próprio bolso, né? É claro que tudo que rendesse era da coroa, não seria do donatário. Ele vive bem, ele tem um status, mas enfim, as terras são da coroa, quem leva sempre a melhor vai ser sempre a coroa portuguesa, tá? Outra coisa que dentro disso é importante, a palavra hereditariedade vem que diz para nós herança, que passa de pai para filho. Então é isso que realmente acontece. O donatário passaria, se fosse o caso, né, se morresse, enfim, passaria de pai para filho a administração dessa capitania, desse lote de terra, desse local que ele estava trabalhando. Ele não poderia, em hipótese nenhuma, vender, se desfazer dessa capitania, porque não é dele de fato. E também, se ele resolvesse desistir de administrar, o que aconteceria com ele? Ele teria que comunicar à coroa, e a coroa iria fazer com que esse donatário voltasse para Portugal, porque o rei ia dizer o seguinte: não quer trabalhar para mim, não quer trabalhar nas minhas terras, não quer fazer desenvolver as minhas terras, então não vai ficar aí no Brasil não, volta para cá, né? Vou mandar outra pessoa pro teu lugar e você volta para cá com a tua família, com todo mundo que você levou, não ficava aqui. Então, justamente porque Portugal era um reino absolutista, poder centralizado, eles querem crescer e obrigatoriamente as pessoas deveriam ajudar. Não ajudando, eles eram cortados de alguma forma. Bom, então aqui está um mapa, tá? Pessoal, não tô conseguindo compartilhar com vocês a tela ali do computador por conta que eu fiquei sem luz, mas vamos lá. As capitanias hereditárias, então, são essas faixas que está aqui em vermelho. Cada uma delas recebeu um nome, como vocês estão vendo: Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, tá? E assim por diante. Vocês têm ela na página 102 do livro didático. Cada uma delas tinha um donatário para administrar, tá? Então, são 15 faixas. Em 1534, tá? O donatário ele era encarregado de implantar na colonização, tornar ela produtiva, fundar povoados, vilas, escolher funcionários, cobrar impostos, inclusive, e podia doar sesmarias. Sesmarias é lotes de terra. Se doasse um lote de terra, seria para uma pessoa que deveria produzir, que deveria trabalhar. Alguns historiadores não concordam com essa distribuição e essa divisão das capitanias hereditárias, mas o mais provável é que ela tenha sido dividida assim. É o litoral, como vocês estão vendo aqui, ó, o mapa do Brasil, e aí em laranja, né? Então é uma parte do litoral que tem essas faixas, essas divisões. As que vão se desenvolver e ter sucesso vai ser a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, que a de São Vicente é a primeira que é fundada. Então,
Nós temos todo esse trabalho, então, dos donatários ali que vocês observaram no mapa, as divisões, e eles têm que estabelecer, inclusive, algumas leis, algumas regras, né? Para convivência, para arrecadação de impostos, para arrecadação das riquezas. E é óbvio que já nesse tempo já estavam se buscando metais preciosos, eles apenas não tinham encontrado ainda. Então trabalha-se em cima já da questão, digamos, de um pouco com a agricultura, mas ainda muito na extração da madeira, que é o pau-brasil, tá? Essa é a primeira fase, né, da colonização. Nós vamos ter, com o passar do tempo, essa questão das capitanias hereditárias, ela não vai se desenvolver como deveria, porque só duas, como eu citei, elas vão ter sucesso, que é Pernambuco e São Vicente. Não se desenvolvendo como era o esperado, em Portugal, a coroa portuguesa, o rei, ele decide que precisam modificar a forma de administração. E a forma de administração que vai ser implantada anos depois, que é em 1549, é o governo geral, tá? Em 1548 eles têm essa ideia em Portugal, mas só é implantada em 1549. E aqui então a gente tem que comparar um pouquinho os dois, para poder entender. As capitanias hereditárias, se eu tenho 15 faixas e tenho um donatário para cada faixa para administrar, então eu estou dizendo que o poder é descentralizado, que cada um deles está aqui a mando do rei, a mando da coroa portuguesa, porém cada um tem um pensamento, uma forma de administrar. Vem as ordens de cima, mas na prática cada um vai ter sua forma de administrar. Não dá certo, porque é muita gente mandando, é muita gente, os pensamentos não se fecham. Com o passar do tempo é visto isso e é implantado o governo geral, que é o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. De quem? Do governador geral. Esse governador geral vai ser escolhido pelo rei. E aí sim, vai vir um governador geral para administrar todo o território que fica para Portugal, porque não podemos esquecer que nós temos o Tratado de Tordesilhas, e que dentro da questão da América, né, se divide Portugal e Espanha, então, e temos todas as invasões holandesas e francesas também, tá? Então, o governo geral, né, o Dom João III, o rei de Portugal, ele decide implantar o governo geral para centralizar esse poder e tentar fazer com que se desenvolva mais a colônia, então, deles, né? Essa instalação se dá em 1549 para organizar administrativamente, e o cargo de governador geral, o primeiro governador geral então que o Brasil vai ter, vai ser Tomé de Souza, tá? Tomé de Souza, que estabelece, ele fica na capitania, na colônia em Salvador, ele se estabelece em Salvador. Mas como que ele vai administrar todo o território se ele não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares? Então, ele vai ter pessoas, né, responsáveis nos demais lugares onde tinham os donatários, que agora não vão mais estar lá como administradores. Vai todo mundo ter que respeitar as ordens do governador geral. Então, é como se fosse ter uma câmara municipal nesses outros lugares, onde tivesse um homem nobre, um homem que fosse livre e que pudesse trabalhar como governador-mor, como ouvidor-mor, tá? E procurador-mor, que são os cargos que vão surgir para ajudar, né, a fazer valer e colocar em prática todas as decisões do governador geral dentro da colônia. Eles vêm, então, junto com o governador geral, com o Tomé de Souza, vem cerca de 1000 pessoas, né, junto para trabalhar em diversas coisas, né, como soldados, carpinteiros, pedreiros, enfim, eles vêm realmente para construir, para povoar e melhorar, né, toda essa questão da estrutura dessa colônia. Isso é muito importante a gente lembrar. Dentro de tudo isso também a gente sempre vai tocar um pouquinho na questão da relação entre portugueses e indígenas, né? Porque o indígena não sumiu, ele tá sempre ali, o português está sempre convivendo com o índio, e
e obrigando eles a trabalhar. Dentro dessas questões, tá, pessoal, nós vamos ter então o início da plantação do açúcar no Nordeste brasileiro. E essa questão de governo geral vai auxiliar para que se estabeleça uma ordem mais realmente que fundamentada e que organize então a colônia, tá? Esse açúcar, né? Portugal, eles já tinham conhecimento de como se plantava o açúcar, plantavam em outros lugares e era de grande valor comercial na Europa. Então, tudo que for de grande valor comercial na Europa, Portugal quer tentar investir no momento também para enriquecer e entrar no mercado. E aí eles percebem que as nossas terras são boas para esse cultivo, né? E eles vão estruturar engenhos de açúcar, tá? O engenho de açúcar, ele é um latifúndio, então ele é uma grande extensão de terra. Dentro dessa extensão de terra, nós vamos ter toda a parte da lavoura da cana-de-açúcar, do moinho, da moenda, a casa do senhor do engenho, que é a casa do senhor da terra ali, né, do dono. Nós vamos ter a senzala, né, porque nós vamos começar a falar de escravos negros no Brasil também. O índio vai começar a trabalhar na colheita, na plantação da cana-de-açúcar, porém, de certa forma, eles são um empecilho, porque eles eram muito vagarosos, muito teimosos, eles conseguiam fugir com facilidade por conhecer toda a terra, e aí vai complicando um pouquinho aí a situação do plantio e da colheita desse açúcar. Eles começam a sofrer, então, nessa época, invasões, tá, nas terras, e desestrutura, de certa forma, um pouco a sociedade, tá? Outra coisa também são as doenças. Que doenças? O homem branco pode trazer alguma doença, como uma gripe da Europa. E os índios não estavam acostumados, digamos, não conheciam aqueles sintomas. Então, eles não conseguiam, né, muitas vezes encontrar uma cura através das plantas medicinais que eles já tinham conhecimento. E a gente tem índices, né, muito altos de mortes, né, de índios que morreram, de tribos que quase foram dizimadas por uma doença que pegaram do homem branco e não conseguiram curar. Então, isso é bem preocupante e também é de extrema importância para a questão do trabalho, porque vai interferir no trabalho do homem português, né, no que ele queria aqui dentro da colônia. De maneira opressora e violenta para a questão de fuga dos índios, né, eles tinham uma condição social bem inferior aos portugueses. E aí os portugueses começam a se mostrar um pouco mais violentos para fazer com que o índio obedeça, né? Então são formas de resistência indígena, por exemplo, lutar para proteger suas famílias, defender seu território, atacar os engenhos, roubar a produção, não plantar, fugir, né? Matar homens brancos, matar os portugueses. Eles tentavam fugir, né, gente? Migrar para outros lugares e tentar viver apenas da terra, porque eles não entendiam o porquê que eles tinham que ser tão explorados se eles já habitavam esse lugar, tá? E é aí que o homem branco vai perceber que eles precisam catequizar esses índios, que eles precisam civilizar esses povos, porque eles entendem que o índio não é civilizado, que ele não tem educação, que ele não tem valores, que ele não tem cultura, que ele é bruto. Pelo contrário, né, gente, nós sabemos que a história do Brasil ela é tão grandiosa pela miscigenação, pela mistura de raças, pela mistura de culturas que está aí para nós. E toda essa diferença é que faz o nosso país hoje tão rico, né, uma cultura tão rica, né, e que se percebe em diferentes regiões através da culinária, através da música, através das festas, né? E a catequização, então, as missões vão surgir aí para catequizar esses índios, para levar a palavra de Deus, para levar a palavra da Igreja Católica, tá? E
através dessa palavra, através da palavra da Igreja Católica, tentar fazer com que o índio obedeça o homem branco, que ele entenda que a melhor saída é ele obedecer, então, o homem branco e fazer o que eles estão pedindo, viver da forma deles. Nós temos um termo para tudo isso, que se chama aculturação. Aculturar um povo. Fazer com que esse povo deixe a sua cultura de lado, abandone o seu modo de vida, os seus costumes, a sua cultura, o seu jeito de ser, para viver da forma que estão impondo a ele. Viver da forma do homem branco, do homem português. Isso se chama aculturação, né? Querer arrancar as raízes de alguém, guardar num cantinho, deixar lá e fazer com que ela viva totalmente diferente, né? Não se admitindo rituais, não se admitindo um monte de coisa. É claro que com o passar do tempo a gente vê que dentro das missões, os jesuítas, que são muito importantes nesse momento, nessa questão, eles trocam vivências, eles trocam informações com os índios.